Olá! Começa agora o Inteiro Teor, uma produção do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O meio ambiente e as ações de sustentabilidade são destaques na edição de hoje. Uma decisão do TRF da Primeira Região discute o princípio da insignificância nos crimes cometidos contra o meio ambiente. Nesse julgamento, um pescador que utilizava utensílios proibidos pela legislação foi inocentado. Veja também: novas atitudes, novos resultados. Conheça a campanha do TRF da Primeira Região para promover ações de sustentabilidade no órgão. São 15 metas a serem cumpridas até 2020. Agora, no Inteiro Teor. A gente começa contando que o TRF da Primeira Região absolveu, com base no princípio da insignificância, um pescador que utilizava utensílios proibidos pela legislação ambiental para trabalhar. Esse julgamento trouxe à tona a discussão dos casos em que a justiça se vale do princípio da insignificância para absolver ou minimizar penalidades impostas a quem causa danos ambientais. Veja na reportagem. Com origem no direito romano, o princípio da insignificância é aplicado quando os danos causados à pessoa, ao patrimônio ou até ao meio ambiente não são expressivos. A pena, neste caso, é desnecessária e o réu absolvido. Alguns requisitos precisam ser constatados. Um deles é que a conduta praticada tenha ofensividade mínima. Outro é que não traga perigo social e que o grau de reprovação da ação seja baixo. E, por último, a lesão deve ser inexpressiva, como ocorre, por exemplo, no furto de algo de baixo valor. Mas, quanto aos crimes cometidos contra o meio ambiente, há divergências sobre a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância. Tanto a doutrina como a jurisprudência têm posicionamentos diferentes sobre o assunto. Um dos entendimentos considera que qualquer lesão contra o meio ambiente torna-se significativa, porque compromete o habitat como um todo, o que autoriza a intervenção penal. Outra posição considera possível a aplicação do princípio da insignificância desde que a conduta não lese ou cause perigo de lesão ao bem jurídico protegido e quando a conduta contra o meio ambiente for considerada mínima, devendo ser excluída da esfera criminal. Parte dos processos que são protocolados na Justiça Federal relacionados ao meio ambiente são protagonizados por pessoas que alegam ter cometido condutas de baixo impacto ao ecossistema, como foi o caso de um pescador encontrado pelos fiscais ambientais com uma tarrafa de pesos de chumbo e utensílios de pesca não permitidos pela legislação. Para o Ministério Público Federal, que recorreu ao TRF da Primeira Região em Brasília, após um pescador que estava no Rio Paraguai, em Mato Grosso, ter sido absolvido na primeira instância, a aplicação da insignificância a este e outros casos semelhantes contraria princípios como o da prevenção e da precaução, que regem o direito ambiental. Com base nesses princípios, o que deve nortear a conduta do aplicador da lei deve ser, antes de tudo, a proteção ao meio ambiente. A lei ambiental prevê para certas condutas a aplicação de uma pena. Esse tipo de conduta que se refere ao julgado que nós estamos tratando é uma conduta chamada de perigo abstrato. A simples situação de estar numa área de preservação permanente com equipamentos para realizar uma pesca ilegal já é por si só considerado por lei como crime. Esse tipo de crime materializa o chamado princípio da precaução. Para se evitar o dano ambiental, se prevê como criminosas certas condutas. Mas, em vários casos, a tese de insignificância da conduta praticada contra o meio ambiente tem sido acolhida e os réus absolvidos. O pescador encontrado com petrechos ilegais do Rio Paraguai, por exemplo, foi inocentado porque a justiça considerou que o fato não provocou lesão relevante ao meio ambiente. O relator explicou que a sanção administrativa aplicada aos acusados nestas situações, como a apreensão do equipamento, é suficiente para reprovação e prevenir a conduta praticada. Entretanto, conforme lembra este especialista, como na jurisprudência também são encontradas decisões que punem quem comete infrações de menor potencial contra o meio ambiente, o melhor mesmo é respeitar a lei e proteger o meio ambiente, evitando problemas com a justiça. A apreciação do caso concreto pode ser que o Poder Judiciário entenda que houve um dano significativo ao meio ambiente e, por isso, opte pela condenação, conforme a denúncia.
Então, é até arriscado você pensar que, apesar de um determinado ato ser irrelevante, não vai haver uma condenação. Pelo contrário, o Ministério Público obrigatoriamente vai haver persecução penal por conta do Ministério Público, que, no caso concreto, o cidadão, o infrator, ele pode sim ser absolvido ou não. Mais informações sobre essa decisão você encontra no portal do TRF da Primeira Região ao clicar em Notícias. E veja a seguir: novas atitudes, novos resultados. É a campanha do TRF da Primeira Região para reduzir o gasto público, estimulando ações que não agridem o meio ambiente. Já voltamos. Estamos de volta com Inteiro Teor, hoje falando de julgamentos que envolvem o meio ambiente e também de ações de sustentabilidade, como essa que você vai conhecer agora. O TRF da Primeira Região tem 15 metas para cumprir até 2020. O objetivo é aliar trabalho a atitudes que minimizem os impactos ambientais, fazendo melhor uso do gasto público. Para explicar melhor essas metas, o tribunal promoveu uma exposição. Acompanhe. Sustentabilidade. Essa é a palavra-chave para o momento atual. Diante do crítico cenário encontrado no mundo inteiro, quando o assunto é meio ambiente, usar esse termo é pensar no futuro para tentar preservar o que ainda se tem. A própria Organização das Nações Unidas, a ONU, fez um alerta recentemente pedindo a adoção de medidas adicionais a fim de reduzir emissões de gases de efeito estufa no planeta para evitar o que classificam como tragédia humana. A mudança climática é preocupante. Ciente desse cenário, o poder público tem adotado medidas sustentáveis. Desde 2012, o Tribunal de Contas da União vem aumentando as exigências para que as instituições públicas sigam padrões rigorosos de produção e consumo e as obras estejam de acordo com as normas ambientais. O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão já estabeleceu boas práticas de gestão e uso de energia elétrica e água nos órgãos. O Conselho Nacional de Justiça editou no ano passado uma resolução que determinou a criação de núcleos ou unidades socioambientais nos órgãos do Poder Judiciário e a implantação do Plano de Logística Sustentável, o PLS. Este ano, o TRF1 instituiu o PLS para implementar práticas sustentáveis e aumentar a eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho na Primeira Região. A questão socioambiental já não é mais uma coisa do futuro. A gente precisa cada vez mais estar se envolvendo com essa questão, ver a importância que isso traz para o meio ambiente e o tribunal está fazendo a sua parte. O plano de logística sustentável vai se estender até 2020, mas a consciência dos servidores e demais colaboradores já começou a mudar, principalmente a partir da exposição TRF1 2020, Novas Atitudes, Novos Resultados, que mobilizou o público interno e também externo. A claridade da janela do toalete, para mim, é suficiente, então eu não ligo. Às vezes alguém entra, né, e pergunta, nossa, mas você está no escuro? Eu falo, não, está claro ainda, né? Não preciso ligar a luz. Então, algumas coisas assim que realmente tem que mudar. De forma bem criativa, foram explicadas as 15 metas do Plano de Logística Sustentável do Tribunal e o cumprimento delas depende da participação efetiva de todos. O plano recomenda o uso de práticas sustentáveis, tecnologia limpa e redução do desperdício, tais como reduzir o consumo de papel, de copos descartáveis, de energia elétrica, de água, de toner de impressoras. Com essa exposição, né, eu acho que já vai chamar mais a atenção do pessoal, né, talvez se conscientize mais um pouquinho em melhorar essa situação, né? Porque se cada um fizer um pouquinho só, já faz a grande diferença. Naturalmente, o consumo de energia, né, e consumo de papel, então isso já se reflete. A mobilidade aqui do tribunal, até mesmo pela restrição de energia, as pessoas já vão usando mais as escadas.
Para dar andamento ao trabalho de promover ações de sustentabilidade na primeira região, o tribunal e as seções judiciárias receberam a missão de constituir suas comissões gestoras. O PLS ele atinge toda a instituição, todas as áreas, seja a área administrativa, seja a área judiciária. E a gente começou um trabalho mais intenso na área administrativa, mas nós temos que chegar na área judiciária também. A impressão que a gente teve foi muito positiva, ou seja, o pessoal quer participar, o pessoal dá muita força, é muito receptivo a essa proposta. Dentro dessa área da sustentabilidade, ela tem várias vertentes. Tem uma vertente que a gente está com muita necessidade, que é da economia, né? Então, seja de energia, seja de água, seja de equipamentos, seja de alguns materiais. Isso é muito importante. E também tem a questão ambiental, né? Tem junto com isso tudo uma questão também da qualidade de vida. Está dentro desse escopo também, ou seja, não é só a economia, a questão financeira. Ela atinge todos nós no trabalho, inclusive. O TRF1 já realizou diversas campanhas que estão inseridas na ideia de sustentabilidade, como a coleta de lixo eletrônico e o projeto Vem de Bike, que é legal, que estimula o servidor a deixar o carro em casa e seguir de bicicleta para o trabalho. O tribunal também vem adaptando os processos de compra de materiais e realização de novas obras de acordo com as normas ambientais. Os projetos devem ser feitos de forma que proporcionem o melhor rendimento energético possível, usando soluções construtivas racionais. E para contribuir com a ideia de sustentabilidade, você pode começar trazendo uma garrafinha de água de casa para evitar o uso de copos descartáveis. A estimativa é de que a cada ano um servidor utilize pelo menos 500 copos e o plástico leva de 200 a 600 anos para se decompor. Outra medida simples que pode ser adotada é lembrar sempre de desligar o computador. Para se ter uma ideia, ao longo de um ano, se apenas 1% dos brasileiros fizer isso todos os dias na hora do almoço, a energia economizada evitará a emissão equivalente ao carbono absorvido por 30 mil árvores da Mata Atlântica. Quer saber mais sobre essas e outras notícias do TRF da Primeira Região? Acesse o portal e o Facebook e acompanhe o nosso canal no YouTube. Até o nosso próximo encontro aqui na TV Justiça. Tchau!